Falei. Oi, boa tarde. Meu nome é Victoria. Meu nome é Aline. E nós vamos falar de conservação de imunobiológicos, também chamada de rede de frios. Nós somos acadêmicas da disciplina Cuidados de Enfermagem na Atenção Básica. Quando a gente se referir no trabalho manual, este manual é o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Ele é do ano de 2017, a 5ª edição, é o último lançado. Então, o que é imunobiológico? Imunobiológico são substâncias terapêuticas produzidas por sistemas biológicos, com estrutura molecular complexa, de alto peso molecular e homóloga a proteínas humanas. A medicação imunobiológica age em pontos específicos do sistema imunológico, que utiliza mecanismos de ativação do próprio sistema imunológico no combate a processos inflamatórios autoimunes ou a anormalidades celulares específicas. Então, quando a gente se refere a imunobiológico, nós não nos referimos apenas a vacinas. Existem também os soros, as imunoglobulinas, que são termoláveis e sensíveis à luz. Por isso, toda essa logística para conservação em relação à potência do seu imunogênico. Programa Nacional de Imunizações, o PNI. O Programa Nacional de Imunizações, ele é um sucesso do Brasil, que é reconhecido no mundo, porque são mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e imunoglobulinas, fatos que contribuíram, por exemplo, com a erradicação da varíola, da poliomielite, além, da redução de casos e mortes derivadas do sarampo, da rubéola, do tétano, da difteria e da coqueluche. O PNI, ele define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com idosos e povos sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. E para que o programa ele continue representando um sucesso na saúde pública, cada vez mais esforços devem ser despedidos. Todas as doenças prevenidas pelas vacinas que constam no calendário de vacinação, se elas não forem alvo de ações prioritárias, elas podem voltar a ser recorrentes. Então, por exemplo, no estado de Rondônia, a vacina de febre amarela, ela faz parte do calendário de vacinação. Já no estado de São Paulo, não fazia parte essa vacina até uns anos atrás. Cerca de 2015, começou a ter vários casos de febre amarela em São Paulo, e então o governo aderiu ao estado de São Paulo também a obrigatoriedade da vacina de febre amarela no cartão de vacina. E lembrando que o Programa Nacional de Imunização controla toda a rede de frios, a cadeia de frios, fazendo com que haja essas normatizações que nós vamos falar nos slides a seguir. Então, o que é a rede de frios? Ele é um sistema amplo que inclui a estrutura técnico-administrativa orientada pelo PNI por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento que visa a manutenção adequada da cadeia de frios. Então, a cadeia de frios, ela trabalha por trás da rede de frios. Ela é a responsável pela conservação e integridade desses imunobiológicos, enquanto a rede de frio é a administrativa, a cadeia de frio é a que faz todo o processo, ela é a que rala lá para deixar tudo bonitinho e conservado, desde o laboratório produtor até o recebimento
dos pacientes, até chegar nos pacientes, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais, que nós vamos descrever isso mais sucintamente nos próximos slides. Quando a gente fala de estrutura de rede de frios, a gente tem que lembrar que ela tem várias instâncias. Então, a instância nacional, a instância estadual, regional, municipal, a instância local. Coloquei ali sala de vacinação. Por quê? Porque é a instância mais próxima nossa. E os CRI, o que é um CRI? É um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Ele não é a sala de vacina comum, que é da UBS. Lá armazenam vacinas que não estão no calendário de vacina, né? Ou imunobiológicos, como o soro, né? Para imunodeprimido, enfim, outras medicações não comuns. E a questão do resultado, né, da cadeia de frios, caso não haja um monitoramento, que é a cadeia de frios que é em função dela pode acarretar degradação das fórmulas, perda da potência, desperdício do produto e dinheiro, que custa muito caro essas coisas, respostas imunológicas abaixo do padrão e as necessidades de reimunizar os pacientes. Por isso, é importante tudo isso envolvido na cadeia de frios. Então, controle e segurança dos imunobiológicos. Então, o transporte desses imunobiológicos, eles são feitos de acordo com a sua carga e o seu de acordo com a sua carga e a quantidade, né? Então, eles podem ser feitos por via aérea, terrestre, aquática, e é possível rastrear e verificar as condições em que os carregamentos da vacina estão viajando o tempo todo, e para isso, nesse percurso, é essencial o controle da temperatura, bem como outras características, que sejam mantidas de acordo com o artigo 61 da Lei de número 6.360, que dispõe sobre a vigilância a que fica sujeita as medicações. É muito importante o controle da temperatura para que não haja perca desses imunobiológicos. Instrumentos para o monitoramento e controle da temperatura. As câmeras refrigeradas, elas vão operar mais ou menos entre 2 a 8 graus Celsius positivos, sendo a temperatura ideal indicada pela Anvisa, sendo 5 graus Celsius positivos. As caixas térmicas, que são utilizadas para transporte, atividades de rotina e de campanha. Os freezers são utilizados para armazenamento de vacinas em temperaturas negativas e de bobinas reutilizáveis. Câmaras frigoríficas positivas e negativas, né? Equipamento de infraestrutura utilizado em instâncias que armazenam maiores quantidades de imunobiológicos e por períodos mais prolongados. Condicionadores de ar, né? Que são equipamentos de infraestrutura para a climatização dos ambientes, até essencial para não superaquecer, né? A câmara refrigerada, o freezer científico, grupo de gerador de energia, que é aplicado para situações de suprimento de energia elétrica. Então, por exemplo, na minha unidade de saúde, ocorreu uma queda de energia. Para não estragar o equipamento e também não estragar os imunobiológicos lá dentro, tem um gerador de energia para manter essa temperatura, manter o equipamento ligado, até que o responsável técnico possa lá tomar providência, né? Retirar, colocar numa caixa térmica, né? Levar para outra unidade, enfim, fazer o que cabe. Mas esses geradores de energia são caros, então é muito complicado para uma unidade básica de saúde do SUS adquirir esse tipo de equipamento, né? Uma unidade particular provavelmente será encontrado. Agora, numa UBS de bairro, assim, é mais difícil. E dando continuidade nos instrumentos, pode passar.
A PNI, ela recomenda o uso contínuo de instrumentos para o monitoramento de temperatura mínima e máxima constantemente. Ou seja, na sala de vacinas, nós vamos ver muitos termômetros, né? Muito comum nós vermos os termômetros. Então, nós temos os termômetros de momento, mínima e máxima digital, com cabo extensor, o termômetro de infravermelho com mira a laser, o data logger, o registrador eletrônico frigorífico e o indicador de congelamento. Então, para que haja uma antecipação de um problema, é necessário ter o planejamento das manutenções, que é algo que eu acredito que não ocorra, mas, né, de acordo com o manual, é essencial ter esse planejamento de manutenção, porque é a forma mais correta de garantir o máximo de qualidade e no armazenamento sem falhas. A estratégia que eles usam dessa manutenção é desde a década de 1990, para que, ao terceirizar a manutenção, seguir a definição do SLA, que é o Acordo de Nível de Serviço. Assim, o primeiro passo consiste em mapear os registros existentes, o número de perdas físicas por falha ou quebra do equipamento, a quantidade e qualidade de ações emergenciais destinadas a preservar os imunobiológicos em decorrência de falha ou quebra do equipamento e a quantidade de horas de indisponibilidade do equipamento de falha e quebra. Por que é necessário? Porque se a gente for parar para analisar, vamos supor lá que existe 5.000 doses de vacina lá. No final do nosso trabalho vai ter os preços de algumas vacinas. Então, assim, se a gente for parar para analisar a quantidade de dinheiro que a gente perde, é muito triste. E, assim, pode ser também que ocorra a perca, ter que fazer a reimunização dos pacientes, porque ocorreu a perca da potência do imunogênico da vacina. Então, é muito necessário ter essa manutenção, ter esse planejamento da manutenção e para antecipar possíveis problemas nos aparelhos, nos equipamentos. Em 2013, a Anvisa publicou uma normativa que ela proíbe geladeiras e frigobares domésticos, né, para armazenamento de imunobiológicos, e fala que devem ser substituídos por câmaras refrigeradas ou freezer científico. Por que isso? Porque a geladeira e o frigobar doméstico, eles não mantêm a uniformidade da temperatura dentro, né? Então, assim, pode ser que uma gela demais, a outra esquenta, o que vai ocasionar a perda, né, desse imunobiológico. No freezer científico e na câmara refrigerada, eles também, além de ter um termômetro do lado de fora, caso aconteça algum problema com o equipamento, né, não está gelando o suficiente ou está gelando demais, ele avisa. Então, ele vai ter um sensor com som e com luz, né, para o responsável técnico tomar as providências cabíveis. Mas, assim, vamos ver. Uma unidade básica, né, do interior do Brasil, às vezes nem do interior mesmo, vai conseguir trocar como? Se não tem dinheiro para comprar nenhuma gase, como que vai trocar, né? Porque 2013 é recente. Como que vai conseguir trocar para um freezer científico ou para uma câmara refrigerada? Porque eles são mais caros, né? Então, pensando nisso, ainda tem manuais anteriores que explicam como que devem ser armazenadas as vacinas, em geladeiras e frigobares domésticos. Qual que deve ir na primeira prateleira, qual deve ir na última, né, para evitar a perda dessa vacina, né, desse imunobiológico, que é muito caro. Câmaras frigoríficas. As câmaras frigoríficas, elas são para armazenamento em maiores escalas, né? Você não vai ver numa UBS, são de outras instâncias regionais, né? Enfim, que
no manual apresenta também como se portar nessa câmara fria, como deve abrir, né? Quando deve limpar, quais caixas que deve estar cada medicamento, o EPI que o funcionário da saúde tem que adentrar, né, dentro da câmara frigorífica, porque tem câmara frigorífica de graus positivos, mas também tem câmara frigorífica de graus negativos, né? Então, é muito frio para o funcionário entrar sem proteção nenhuma. Então, esses são os EPIs para a câmara frigorífica. Então, o funcionário vai ter o capacete, o óculos, a touca ninja, né, que é essa que recobre a face, o japona, uma luva, uma calça de macacão frio e uma bota de cano longo com forro de lã. A caixa térmica. As caixas térmicas indicadas não são caixas térmicas comuns que a população encontra no mercado, né, de isopor ou mesmo de plástico, mas elas têm diferença. Essas caixas térmicas indicadas pelo manual, elas mostram que tem termômetro ao lado de fora, né? Então, são caixas térmicas até mais caras. Para a montagem dessa caixa térmica, né, que o agente de saúde, a enfermeira, vai levar para uma campanha, né, para proteger esse imunobiológico, ela vai colocar a bobina reutilizável nas laterais e colocar a medicação no centro. No manual também tem essa indicação de como deve ser feito, quantas horas eu vou ter que trocar essa bobina, né? Tudo certinho. No manual tem esse esquema. Esse esquema explica como que eu vou congelar uma bobina reutilizável, como que eu vou fazer essa bobina. Lembrando que a bobina reutilizável, ela está bem aqui no canto lateral direito, na superior, mostrando a bobina reutilizável pode ser de gel de celulose, né, na parte de dentro, o material externo é de poliestireno, e por dentro, ou água, né, no seu interior, para simular um gelo, mas ela não solta líquido, né, para não danificar o produto. Então, vamos lá. As partes laranjas são as bobinas não congeladas. As partes azuis são as bobinas congeladas e os espaços em brancos são os espaços não ocupados no freezer por bobinas. Então, primeiro, eu vou dispor as bobinas a congelar, vou empilhá-las horizontalmente em contato com as paredes laterais do equipamento. Segundo, após o congelamento das primeiras bobinas, eu vou posicioná-las na parte central do freezer, né? As que já estão congeladas. Então, eu vou colocar novas bobinas para congelar na lateral do freezer, para promover um novo congelamento. Então, recomenda-se que utilizar no máximo 80% da capacidade do freezer. Um exemplo, para um freezer de 300 litros, recomenda-se utilizar até 240 litros em armazenamento de bobinas reutilizáveis, cerca de 240 bobinas aproximadamente. Ou seja, não pode ser um freezer completamente cheio. Em relação à sala de vacinação, a PNI ela recomenda que as vacinas devem ser armazenadas de 2 a 8 graus Celsius, sendo ideal 5 graus Celsius. E o que acontece, né, caso ocorra da vacina ela ser congelada? As vacinas que contêm o adjuvante de alumínio, quando expostas a temperaturas abaixo de 2, elas são congeladas e elas têm a perda de potência, ou seja, a perda do imunogênico. E o congelamento afeta as vacinas absorvidas por meio da quebra das ligações existentes entre o antígeno e o adsorvente, acarretando a formação de grânulos de alumínio, quais são os maiores e mais pesados e, portanto, sedimentam mais rápido, ou seja, se dissolvem, né, se formam mais rápido. Então, segundo a OMS, é possível a realização de testes de agitação para identificar possível dano,
possíveis danos causados por congelamento às vacinas absorvidas sensíveis ao congelamento. Então, aqui a gente tem o frasco A, B e o C. Então, se a taxa de sedimentação for igual ou superior ao frasco controle, no caso B, significa que o frasco ele passou por um processo de congelamento, como é o frasco A. Então, o frasco A, a gente vê que ele é semelhante ao frasco B, que é o frasco controle. Então, a gente percebe que ela passou pelo congelamento, ou seja, esse frasco aí já vai ser descartado. Agora, se a taxa de sedimentação é mais lenta que o frasco controle, significa que não passou pelo processo de congelamento, como é ilustrado ali, como deve ser um frasco de vacina aqui na figura C. E esse teste, ele é feito, você pega e você tem que agitar o conteúdo por 15 segundos, e aí depois você vai analisar se ele é algo utilizado ou não. Então, a gente vai falar um pouco da história da refrigeração, tá? O povo chinês, que começou, antes mesmo de Cristo, a refrigerar, né? Eles retiravam o gelo natural da superfície dos rios e lagos congelados no inverno, né? Que preservavam com a finalidade de preservar alimentos, né? Para o próprio consumo. E esse resfriamento por meio de gelo e neve era frequentemente mencionado na história. Aí, por volta do ano de 1600, houve um grande avanço de técnica de refrigeração, devido à obtenção de temperatura mais baixa por meio de mistura de gelo e sal, tendo, né, mais tarde sido aprimorado com a produção por sistema mecânico, para garantir o gelo nas épocas de maior calor. A primeira fábrica de gelo que se tem conhecimento na história foi experimentada na Inglaterra em 1775, né? Nessa época, adotou-se o uso de geladeiras, armários, né, dotados com isolantes térmicos e alimentados por blocos de gelo. Contudo, o primeiro sistema mecânico de fabricação de gelo, que constituiu a base dos atuais sistemas de refrigeração por compressão, surgiu apenas em 1834, nos Estados Unidos. E em 1918, após a descoberta de eletricidade, a Kelvinator Company, né, dos Estados Unidos, introduziu no mercado o primeiro refrigerador doméstico automático, movido a energia elétrica, né, produzido em pequena escala. E ainda neste ano, a General Electric, utilizando os métodos de Henry Ford, começaram a produzir geladeiras em grande escala. Em 1943, 80% dos americanos já tinham geladeiras. E aí, se você faz uma contrapartida com o Brasil, chega a ser triste. Por quê? Em 1930, ainda chegavam as primeiras geladeiras no Brasil. E apenas em 1950, que iniciaram a produção de geladeira em larga escala no Brasil. Ou seja, e apenas em 1973, o Programa de Imunizações Brasileiros adota a geladeira de uso doméstico como solução de refrigeração e conservação de imunobiológicos na rede de frio. Então, teve muito retardo, né, no Brasil, como a gente pode perceber. Esse esquema foi baseado no manual, mas a gente discorda da parte que está rede de frio. O correto seria cadeia de frio, tá bom? Então, vamos começar pela aquisição, seja por um laboratório nacional ou um laboratório importado, o recebimento, transporte, armazenamento, conservação, manuseio e distribuição, né, para as esferas. Tudo isso tem como objetivo final uma qualidade essencial, né, que traz o manual.
aí, a partir de todo esse caminho que percorre, temos a resolução RDC de número 73, de 7 de abril de 2016, que visa garantir a qualidade, segurança e a eficácia desses medicamentos, assim como eu já disse lá sobre o controle e a segurança, né, que é feito rastreamento, toda a manutenção, então tudo isso inclui nessa resolução para garantir a segurança, a qualidade desses medicamentos. Então, existem testes para manutenção da temperatura. Tem testes para manutenção das temperaturas negativas, né, que você abastece uma caixa de poliestireno expandido com bobinas de gelo reciclável a menos 20 graus Celsius, conforme o procedimento recomendado para o acondicionamento de imunobiológicos. Deverão ser utilizadas embalagens vazias de imunobiológicos para preencher o espaço destinado a estes. Colocar em seu interior o bulbo de termômetro de máxima e mínima digital, lacrá-la e monitorar a sua temperatura durante 48 horas. Transcorrido esse tempo, verificar se a temperatura no interior da caixa ainda se mantém abaixo de zero. Aí nós temos os testes para as temperaturas positivas, que vai ser basicamente o mesmo, né? É a mesma sequência de funções que você vai fazer, só que no final você vai ter que ver se a caixa, depois do final das 48 horas, você verifica se a caixa se mantém abaixo de mais 8 graus Celsius. Então, é a mesma coisa, só que o que muda, o que a gente tem que prestar atenção seria as temperaturas positivas e negativas. E aí nós temos o gerenciamento dos resíduos, ou seja, o manejo dos resíduos, que é entendido como a ação de gerenciar, que em seus aspectos intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final, que nós vamos discorrer todas as etapas, que começa com a segregação, que é a separação dos resíduos no local e no momento. Aí temos o acondicionamento, que é o ato de embalar os resíduos em sacos, os recipientes específicos para que não haja vazamento ou a ruptura, né? Para que ou a ruptura, né, desses sacos, o armazenamento temporário, que é onde os resíduos ficam por um determinado tempo, né, já com as ações de resíduos já condicionados, a coleta e transportes internos, que é a remoção desses resíduos do abrigo de resíduos até a unidade de tratamento ou da disposição final, e a disposição final, né? O destino final, que é a disposição dos resíduos no solo, preparado já para recebê-los. As estruturas físicas da rede de frio, né? Normas técnicas. Os projetos para construção, reforma ou ampliação de uma CRF devem considerar a estrutura mínima com os respectivos equipamentos imobiliários descritos no manual, além de aspectos epidemiológicos e sociais de cada região. O manual ele traz certinho como que deve, né, proceder uma construção, reforma ou ampliação, se é uma rede particular, se for uma rede vinculada ao SUS, daí tem outro manual no site do SUS, do Ministério da Saúde. Os requisitos fundamentais para a execução dos projetos das áreas físicas das unidades descritas. Priorizar terreno em áreas mais planas, que demandem menos movimentação de terra. Analisar e avaliar elenco de vulnerabilidade em situação de desastre e efeitos de edificação em projeto. Optar por localizações que permitam fácil acesso de veículos destinados ao transporte de imunobiológicos e dos demais materiais, prever área física com ambientes destinados às atividades fim, armazenamento, distribuição e administração de imunobiológicos e demais insumos,
com acesso restrito e diferenciado, evitando exposição e, consequentemente, risco potencial a cargas manuseadas. Projetar estruturas e fluxos das atividades meio bem definidos e organizados, prever acesso pessoal e restrito e isolado do fluxo de carga, garantindo o controle de entrada e saída de pessoas e da preservação de imunobiológicos, projetar ambientes ajeitados e arejados e climatizados, proteger os ambientes destinados ao recebimento, à preparação e à distribuição de imunobiológicos, observar vãos mínimos desejáveis para garantir a área de circulação com dimensões suficientes à movimentação de carga, equipamentos e pessoas, dimensionar as portas de acesso aos ambientes de armazenamento e distribuição, de forma que permita a entrada e saída de equipamentos e materiais, prever sistema de emergência para alimentação de energia elétrica, exclusivo de áreas de armazenamento e distribuição de imunobiológico. Então, aqui a gente vai falar sobre a importância do manual do manual da rede de frios. Então, fica meio que explícito a importância do manual da rede de frios e do plano de imunização nacional de imunização, desculpa. Porque nós precisamos dele para que haja a erradicação total das doenças, né? Porque se eles não funcionar direito, eu acredito que o Brasil não funcione direito, né? Então, é necessário que tudo esteja ocorrendo nos seus devidos lugares para que tudo ocorra bem. Então, de acordo com o Centro de Excelência para Avaliadores Independentes em Logística Farmacêutica da Internacional, a IATA, a logística da cadeia de frio continua sendo um desafio constante para a cadeia de suprimentos de saúde. Por quê? 25% das vacinas são degradadas quando chegam ao seu destino devido ao envio incorreto. 30% dos produtos farmacêuticos que não podem ser usados são descartados especificamente por problema de logística. 20% dos produtos sensíveis à temperatura são danificados porque a cadeia de frio é interrompida durante o transporte. Ou seja, mais que apenas manter a temperatura ideal, ela não pode ocorrer em momento algum alterações. E caso porventura ocorra um problema, automaticamente os responsáveis devem ser informados para que o descarte do material seja providenciado. Ou seja, mesmo havendo tudo isso que a gente acabou de ler, mesmo acredito que tenha profissionais muito especializados para manusear tudo isso, mesmo havendo regras e mais regras, ainda existe esse percentual de coisas, de vacinas que nós perdemos, de produtos que vão para o lixo. Então, assim, é necessário as pessoas terem mais responsabilidade com isso, né? E principalmente na hora do manuseio, na hora do transporte. Claro que algumas coisas fogem do controle, acredito, de alguns profissionais, só que mesmo assim a gente ainda tem, infelizmente, essa perda. Só que não deixa do manual da rede de frios ser tão importante para a gente entender como funciona e para a gente aprender um pouco mais sobre como é, porque a gente só vai lá e só vacina, né? A gente nem imagina que existe toda essa logística por trás disso. A gente colocou aqui uma curiosidade, né, do processo de produção de vacina e biofármacos e suas etapas. Então, vamos lá. Produção do IFA. O que é o IFA? É o principal insumo ou matéria-prima de uma vacina, tá? Ela é o principal ingrediente farmacêutico ativo. Então, a produção do IFA, que vai destinar em vacina líquida, né, o biofármaco, ou uma vacina liofilizada. O que é uma vacina liofilizada? A liofilização, ela é um processo exclusivo, né, das vacinas liofilizadas, que consiste na retirada de água
daquele meio através de sublimação, com o objetivo de manter as propriedades físico-químicas da vacina por um período de tempo maior, né? E aí vai a formulação, envase, recravação. A recravação é a etapa que os frascos são fechados com rolhas e selos metálicos. Inspeção e revisão, rotulagem, embalagem, centro de armazenamento de produtos acabados, aí vai para a expedição, e aí a vacina vai para o SENAD, que é a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, e os biofármacos que vão para o DAF, que é Departamento de Assistência Farmacêutica, e aí são distribuídos para todo o Brasil. Que é onde a rede de frios, cadeia de frios, né, entra em ação. Tá. Quanto que custa uma vacina? Você já parou para pensar quanto que custa uma vacina? Por quê? A população brasileira, ela tem direito, né, de acordo com a Lei 8.080 do SUS, todos têm direito a acesso à saúde. Então, desde o momento que a criança nasce até o idoso, tem direito à vacina, tem direito ao cartão do SUS, que tem direito às vacinas que o SUS avalia como prioridades no Brasil. Países como os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma estrutura de saúde pública, é tudo particular, então, obviamente, as vacinas também são particulares. Então, a gente pensou, as pessoas já pararam para pensar, porque tem toda essa logística, a gente reforçou o trabalho inteiro, que são produtos caros. Então, o que é um produto caro? O que chega a ser, né, esse produto caro? É muito bonito. A gente estava falando que o manual ele é bem escrito, ele é bem organizado, mas o dinheiro realmente é destinado, porque o brasileiro paga muito imposto, então o dinheiro é realmente destinado para a saúde, né? Se a gente fazer uma análise real das unidades básicas das cidades, a gente vê que a maioria não tem condição para ter metade dos equipamentos listados, né? Então, vamos lá, a gente escolheu um site de vacina particular, que é o BIP, e ele não tem no Mato Grosso, mas aí a gente colocou Distrito Federal, que é o mais próximo nosso. E aí tem os pacotes, e aí nós vamos colocar BCG, que previne contra a tuberculose, é vacinada nos primeiros meses de vida, R$ 150. Febre amarela, R$ 144. E a febre amarela é mais de uma dose. Hepatite B adulto, R$ 113. HPV, 550, né? Que hoje meninos e meninas da infância até início da adolescência têm direito. E geralmente a gente toma, tipo, nos primeiros meses de vida, a maioria, né? Aí a gente já tem que gastar com um pediatra, um monte de coisa, né? Às vezes uns exames aqui, uns exames ali, mais vacina. Imagina só, aí a gente tem tudo isso de graça. Pois é. Ó, pentavalente, R$ 226, tetraviral, né? E assim vai. São muitas. E a gente consegue ver como é caro, né? Como o SUS faz muita coisa boa, né? Tem todos os defeitos, né? Tem tudo, mas é sim um sistema de saúde invejável do mundo inteiro. E em relação, né, ao que a gente estava falando antes sobre é tudo muito bonito na teoria e tal, só que quando chega na prática a gente vê que não é nada desse jeito, né? Por isso que até eu acredito que ocorra muito essa perca de material, né, o descarte desse material, porque na teoria é algo assim, vamos dizer, simples, só que as pessoas não cumprem. Assim como as geladeiras também, as caixas, que você chega numa unidade básica de saúde, você não vê um refrigerador científico
E nem aquelas caixas bonitas com o termômetro fora. Geralmente é umas caixas de isopor com um termômetro aclopado ali, né? Então, às vezes, sei lá, né? Ainda que tenha as bobinas reutilizáveis, né? Mas vai saber, deve ter lugar que usa gelo mesmo, né? Porque tem gente que a saúde é tão precária, a gente não tem noção, né? Então, tipo assim, na teoria é muito lindo. Eu gostei muito de aprender sobre isso, porque eu não fazia ideia da dimensão que tinha uma vacina ter que passar até chegar na gente. Achei que era só assim, ó, envia tanto, enviava e tal, pá, nós tomava e boa. Mas não é assim, passa por muita burocracia, a logística é muito grande, só que existem as falhas, né? A gente, assim como o programa do SUS, a gente vê que na teoria é lindo, na prática não. Na rede de frios também, eu fiquei muito impressionada, porque algumas coisas, infelizmente, não batem. Mas é legal a gente saber, e eu acho que é uma informação que a população inteira tem que saber. As nossas referências é um manual, né, de rede de frios do Ministério da Saúde, que a gente já apresentou, o BIP Saúde, que é o site, né, das vacinas, Nextool, um manual de resumo do manual de rede de frios, e o site do governo que a gente acessou as leis. As leis também estão disponíveis no manual de rede de frios, nas últimas páginas. Mas nessa daí, nesse último site, ele explicava melhor o que faz cada lei. Muito obrigada. Obrigada, espero que nós possamos ter passado o nosso conhecimento, explicado certo, acredito que a gente colocou as informações necessárias.